Como esta é uma oportunidade rara de uma sessão onde podemos conversar e debater em conjunto deputados e senadores, eu não posso perder esta oportunidade para abordar aquele que é o assunto central na política brasileira hoje e no nosso país. Nós estamos vivendo, presidente Renan Calheiros, uma profunda crise política no país. O país está dividido entre aqueles que definem a cassação de um mandato legítimo como o da presidenta Dilma, como um processo de impeachment, e aqueles que, como eu e milhões de brasileiros, definem este processo como um golpe de caráter parlamentar. E esta profunda divisão, gerada pela tentativa de colocar no poder à força um governo que não tem a legitimidade dos votos do cidadão brasileiro, agrava a crise econômica do país, agrava as dificuldades para a democracia e para o futuro do nosso país, e é nesse sentido que eu debato com aqueles senadores que decidirão, no próximo dia 29, se nós retomamos a normalidade democrática do país, e esta normalidade democrática, respeitando o alicerce fundamental, que é a ideia de que só o voto popular pode eleger os governos que dirigirão o país, os estados ou os municípios, ou se nós podemos caçar o voto popular de 100 milhões de brasileiros e substituí-lo por uma eleição indireta num acordo de um número de deputados e senadores que cancela o resultado de uma eleição. Porque a esta altura, poucos sobem à tribuna ou vão às ruas para dizer que a presidenta Dilma cometeu algum crime. Não há crime. A última informação e a mais pesada é a do Ministério Público Federal, que define que aquilo que se chamou de pedalada não tem nada a ver com crime de responsabilidade, muito menos com dolo. Assinar 6 decretos de suplementação orçamentária nunca foi crime no Brasil para presidente nenhum, para governador nenhum, para prefeito nenhum. Há, na verdade, presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, um processo de exceção onde se tenta incriminar alguém sem provas de qualquer desvio que estivesse incluído na lógica que está prevista na Constituição brasileira. Eu, aliás, prevendo uma segurança jurídica maior para o nosso país no futuro, proponho uma emenda constitucional que será debatida nesse parlamento, que diz que caso a Câmara e o Senado resolvam constituir uma maioria parlamentar para caçar o voto direto de 100 milhões de brasileiros, esta decisão eventualmente final da Câmara e do Senado deveria e deverá ser aprovada, esta emenda constitucional, ser submetida ao voto popular em última instância. Ou seja, se porventura o Senado decidisse manter a cassação ilegítima da presidenta Dilma, o povo brasileiro teria a última palavra num voto direto para concordar ou discordar, e o poder que emanou do povo para construir um mandato popular só poderia ser e só poderá ser retirado pelo próprio povo. Respeito às opiniões divergentes, mas é importante ressaltar, e o debate será sempre muito duro, quando se rompe com a Constituição, quando se rompe com a regra da democracia, se instabiliza a democracia do país. E na minha avaliação, que eu ainda espero e percebo que existem senadores pensando para definir o seu voto, se esta decisão não for revertida, eu tenho comigo a convicção de que o governo Temer nunca terá legitimidade para governar o país. A legitimidade que nasce do voto popular. A Obrigado, presidente. Eu concluo neste minuto.
A legitimidade que nasce de eleições disputadas, do confronto de ideias. Aliás, na interinidade do governo ilegítimo de Michel Temer, já há demonstração da aplicação de um programa que não foi debatido com a sociedade brasileira, de um programa que jamais seria aprovado nas urnas pela sociedade brasileira. E esta é a gravidade de votar um impeachment que, na verdade, é um impeachment sem crime de responsabilidade e, portanto, é um golpe de caráter parlamentar, onde um somatório de número de votos de deputados e senadores tenta substituir o voto de 100 milhões de brasileiros. Fica aqui o meu apelo aos senadores. Vamos repactuar o país mantendo a democracia.